Hoje eu me deparei, gente, com um comentário, na verdade uma informação dada pelo Felipe Camargo, uma apuração que veio do próprio Santos, que é estarrecedora, assustadora e diz muito por quem que a gente está sendo gerido, sabe? Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que também trabalha como comentarista no Domingo Esportivo, na TV Santa Cecília, do próprio presidente. E ele deu uma informação, soltou uma informação que, nossa, assim, era melhor que eu não tivesse ouvido. Felipe Camargo disse que o Santos não avalia bem o nome de Juan Pablo Vojvoda, porque entende que ele não tem experiência suficiente para treinar o clube, que o Santos é muito diferente do Fortaleza, a pressão é completamente distinta, então o Santos quer um nome de mais experiência. A mesma gestão que contratou o Kleber Xavier para fazer o primeiro trabalho da vida dele vem falar de experiência. Gente, assim, o Santos quando caiu numa outra gestão foi uma consequência de uma série de escolhas ruins, né? Quando você, naquele ano de 23, começa o ano com Odair Hellmann, você pensa, beleza, um Odair Hellmann, mais um técnico dessa escola gauchesta aí, etc. Não vamos sofrer, mas também não jogaremos tão bonito, teremos um ano tranquilo e com mais investimentos, que era o que prometia naquele ano o Rueda, talvez tenhamos um ano melhor do que foram os últimos, que era sempre se destacava por brigas contra o rebaixamento, isso nos campeonatos estaduais e no Campeonato Brasileiro. E a primeira decisão errada pós a contratação do Maionese foi a manutenção do próprio, depois do Santos precisar de uma vitória para classificar, ou um empate para se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista daquele ano, e o Santos ter tomado 3-0 do Ituano em Itu sem ter visto a cor da bola, do que fez com que o Santos ficasse 1 mês e meio sem jogar. Aquele foi o primeiro erro, porque naquele momento o Santos poderia ter trocado o treinador, o Santos poderia ter investido numa outra ideia, num outro trabalho, que aquele não vinha dando certo, mas o Santos manteve o Odair Hellmann e foi trocar com o campeonato andando. Quando o Santos trocou o Odair Hellmann, o Santos não estava na zona do rebaixamento. Talvez naquele momento já fosse melhor manter, já que você não trocou o treinador para ele trabalhar 1 mês e meio a equipe. Para que você vai trocar naquela altura? O Santos, se eu não me engano, quando demite o Odair Hellmann, estava em 13º lugar. Aí o Santos contrata, o Santos tinha algumas boas opções para contratar naquele momento, e o Carpini era uma dessas opções. Eu não acho que o Carpini teria feito um super trabalho, mas não sei se teria caído, né? Ele salvou o Vitória ano passado, fez uma boa campanha com o Vitória na Série A no passado, e naquele momento o Carpini tinha feito já aquele Campeonato Paulista com o Água Santa e estava levantando o Juventude, fazendo uma ótima campanha com o Juventude, que viria a ser vice-campeão da Série B e se classificar no ano seguinte. O Juventude nunca mais desceu. Tinha uma outra opção, Rogério Ceni, que hoje é técnico do Bahia. O Santos não quis nenhuma das duas e o Santos foi buscar o Paulo Turra, gestão Rueda. Não durou 7 jogos, demitiram. E aí o Santos busca o Aguirre. E aí, quando ninguém mais queria o Santos efetiva o presunto. E o Santos cai. A gestão do Rueda ela não foi boa, no geral. Mas a queda é muito por conta das escolhas que o Santos teve naquele campeonato, naquele ano específico. Escolhas pavorosas, que a cada vez que o Santos anunciava um treinador, eu chorava lágrimas de sangue, que era o mais profundo desconhecimento. O Santos, naquela altura, em 2023, estava entregue, né? O Rueda fazia as funções praticamente de diretor de futebol junto com o presidente. Em dado momento foi o Falcão que saiu do clube por alegações que nunca foram comprovadas, é verdade, mas alegações bem complicadas do ponto de vista pessoal, né? Que ele foi, inclusive, denunciado por uma mulher no hotel onde ele vivia. E aí, assim, o Rueda tomou para si o protagonismo e só tomou decisões ruins até levar o Santos à queda. Esse ano, gente,
Esse ano, o Santos novamente toma uma decisão muito ruim depois de uma falta de planejamento assim, absurda, né? Eu sempre gosto de lembrar, o Santos tinha muito tempo para se preparar para o Campeonato Paulista, mais do que os seus rivais, porque estavam disputando a Série A. O Santos não só disputou a Série B, que terminou bem antes, como o Santos se classificou e foi campeão com uma rodada de antecedência. E perguntado, o Marcelo Teixeira de Rio, você lembra daquela entrevista? Está atrasado o planejamento? Não está nada atrasado. Nós estamos no maior, sob todo o controle. Está tudo sob controle, de acordo com o que exatamente foi planejado. Um cinismo que, assim, eu acho que ele poderia deixar a carreira de presidente e se dedicar à carreira de ator. Poucas vezes eu vi um cinismo tão grande, parecia o Al Pacino falando, o Jack Nicholson, né? O Santos tenta 2 treinadores, primeiro fica 1 mês negociando com o Luiz Castro, toma um não, ou nem toma um não, o cara simplesmente se recusa a sequer responder o Marcelo. Depois, o Santos fica 1 mês negociando com o argentino Quinteiros, campeão ano passado pelo Vélez Sarsfield, e o que parece é tudo certo, porque até o presidente dizia que o Santos estava certo com ele. A coisa degringola aos 48 do segundo tempo, o Galo vai às pressas, junto com o Júlio Sérgio, que é agente de jogador, para tentar reaver a situação. Aliás, Júlio, cara, assim, o Júlio perdeu o filho com câncer esse final de semana. Eu realmente sinto muito. Eu não posso imaginar a dor que você está sentindo nesse momento. Meus pêsames aqui, e dessa vez peço a permissão para falar por toda a torcida do Santos. Pêsames, cara. Ninguém merece passar por uma coisa assim. Naquela altura ele foi até a Argentina, junto ao Galo, tentar reaver a contratação do Quinteiros, e a coisa, você sabe, degringolou. Quinteiros disse que não ia aceitar porque várias informações foram vazadas para a mídia, mostrando como o Santos era péssimo, o Santos e o Galo eram péssimos para negociar. Aí o Santos contrata o Pedro Martins, que num final de semana contrata o Pedro Caixinha, que já era um técnico que estava no radar do Santos com o próprio Galo, só que ele estava muito próximo de acertar com o Grêmio, que acabou levando o Gustavo Quinteiros. Como que o Santos tirou o Caixinha do Grêmio? O Santos pagou um salário muito mais alto e prometeu uma multa que o Santos deve até hoje para o Caixinha de 15 milhões de reais. Uma multa que não existe. Eu já fiz essa conta aqui, dado os meses que o Caixinha ficou, foram mais ou menos 3 meses ali. O que ele recebeu nesses 3 meses, mais o que ele vai receber da multa, equivale a 4 anos de trabalho dele no Bragantino. Esse é o Santos Futebol Clube. Aí o Santos faz uma contratação ridícula que a gente criticou aqui quando aconteceu. O Caixinha tem uma carreira, assim, nanica, um treinadorzinho de 5ª categoria. 5ª categoria. No ano anterior, ele estava na zona do rebaixamento. Se o Bragantino não troca ele, tinha caído. Se salvou a partir do momento que trocou ele. Ele tinha um ano bom pelo Bragantino, mas que quando resolveu de fato brigar lá em cima, pipocou. Mas de resto, as passagens dele pela Escócia, uma porcaria. Passagem dele pela Argentina, um lixo completo. Um treinador que não deu certo em lugar nenhum. O cara é um português que em Portugal não tem história. Um português que nem em Portugal, no país natal dele, ele tem alguma história relevante no futebol. Mas o Marcelo Teixeira, que brigou, né? O Sormani gosta de contar essa história. Quando o Sormani fala, você contratou o Caixinha, você está louco. Ele briga com o Sormani, depois ele reconhece que estava errado, né? O problema é que o Marcelo, ele reconhece, mas ele continua ouvindo as mesmas pessoas. Filho dele, as pones em geral, que não tem cargo no clube. O Giovanni Martinelli deu uma informação que hoje a pessoa que mais briga para manter o trabalho do Kleber Xavier é alguém que está ao lado do Marcelo Teixeira e que não tem cargo oficial no clube, ou seja, um Aspone, sei lá quem. As pessoas estão chutando. Marcelo tem vários Aspones, né? Enfim. E aí ele
demite o Caixinha e ele tenta outros treinadores que são mais conhecidos e toma não. Ele tomou não do Renato Gaúcho, acho que foi a primeira tentativa do Santos. Tomou não do Tite, tomou não do Dorival, que foi pro Corinthians, e tomou não do Ramon Dias, que disse não pro Santos, mas topou e ia ser técnico no Paraguai. Que coisa, gente. Que coisa triste, lamentável. E tomou não do Sampaoli, que estava quase certo, mas aí a entrevista de Pedro Martins, o protegido àquela época de Marcelo Teixeira, colocou tudo a perder. E aí o Santos anuncia uma contratação de um treinador que nunca tinha sido treinador, Kleber Xavier. Eu sempre tive uma boa vontade com o Kleber, porque eu acho que as pessoas no Brasil elas menosprezam auxiliares. Às vezes o auxiliar tem funções mais duras e difíceis numa comissão do que o próprio treinador. Claro que o treinador, quem aguenta a bucha, é ele que toma as decisões difíceis, é ele. Mas às vezes o auxiliar é o cara que faz coisas que ninguém vê e que são tão importantes quanto as decisões do técnico para a vitória de um time. E essa dupla, né, Kleber Xavier e Tite e Kleber Xavier, foi muito vencedora. Por muito tempo eles foram... O Tite foi considerado o melhor técnico do futebol brasileiro. Não à toa ele perde uma Copa e é mantido, e ninguém chia com relação a ele ser mantido num outro ciclo de seleção brasileira. Qual técnico atuou em 2 Copas seguidas pelo Brasil? Na nossa geração, na minha geração nenhum. Lá atrás, talvez, na minha geração eu não lembro. E o Tite conseguiu fazer isso pelo prestígio que ele conquistou como técnico do Corinthians. 2 trabalhos no Corinthians espetaculares, né? O primeiro de 2011 a 2013 e o segundo de 2015 a 2016, quando ele vai para a seleção. Ganhou tudo e deu o título inédito a Libertadores para o Corinthians, ganhou o Mundial, enfim, ganhou o Campeonato Brasileiro 2 vezes, ganhou o Paulistão, ganhou tudo, cara, ganhou tudo. Era muito difícil bater o Corinthians na época do Tite e o Kleber estava lá. E na seleção, depois que o Tite saiu, ninguém mais encaixou, né? A gente espera que o Ancelotti encaixe. É muito mais técnico que o Tite, mas até então ninguém encaixou. E a gente então pôde ver o quão bom era o trabalho do Tite, pelo menos no que se diz respeito a eliminatórias, coisas assim. E o cara que tava lá por trás também na seleção era o Kleber. Falei, pô, de repente dá certo. Às vezes os clubes apostam em treinadores jovens que nunca tiveram experiência e dá certo. Um dia o Guardiola, o Mourinho foi auxiliar no Barcelona, o Guardiola foi treinador de equipe de base, etc. Eu acho que o mais interessante para a carreira do Kleber era começar de baixo, né, de um time menor, etc. Mas, pô, é um cara muito condecorado, que estava ao lado do Tite, que não é qualquer treinador, que fez ótimos trabalhos. Eu esperava também, claro, ao contratar o Kleber Xavier, um trabalho taticamente parecido com o que a gente está vendo agora. Só que aí na coletiva de apresentação do Kleber, ele diz que não seria nada disso. Ele fala de variações, ele fala que no primeiro momento ele ia acertar a equipe, mas ele não... O esquema favorito dele não era o 4-3-3, que é esse... Quando a gente fala 4-3-3, são variações do 4-2-3-1 ou do 4-1-4-1, que não muda muita coisa, porque você vai ter sempre uma linha de 4 lá na defesa, você vai ter sempre 2 jogadores abertos, sendo eles meia pontas ou pontas, você vai ter sempre 3 homens no meio de campo e você vai ter sempre um atacante de referência lá na frente. Ele teve uma variação que é pequena, que foi o 4-4-2 contra o Ceará no Allianz, que ele coloca o Tassiano para jogar ao lado do Tiquinho. Ele faz um 4-4-2 com 2 homens mais de área ali, que não deu certo. Mas sempre estruturado essa linha de 4, sempre com os 2 pontas imutáveis e tal. E aos poucos, mesmo nessa estrutura tática, ele começa a achar algumas coisas. Ele começa a achar, por exemplo, os laterais, começa a achar o Souza jogando pela esquerda, ele acha por um tempo o Escobar na direita, embora seja uma improvisação, ele acha a dupla de zaga titular com Bácio e Luan Pérez, ele recebe o reforço do Zé Rafael, que passa a jogar muita bola, né? Aí ele acha um meio de campo com Rincon, Zé Rafael e Roleiser, aí ele recebe o Neymar de volta, testa o Neymar como falso 9 e tudo mais,
e vai bem contra o Botafogo, mas aí já não vai bem contra o Mirassol. Aí consegue achar os 2 pontas, o Guilherme e o Barreal jogando de pés invertidos. Ele consegue achar um time. O time que o Santos enfrenta o Flamengo, que aquele dia não tinha o Rolês, era verdade, mas é uma cara que o Kleber foi dando à equipe. E aí, depois da vitória contra o Flamengo, heróica, muito legal, de uma vitória heróica, eu não sei, mas uma vitória de superação contra o Flamengo, o Santos decai completamente. E o Santos decai a partir de decisões do próprio Kleber, né? A escalação que ele fez contra o Mirassol, insistindo no Pituca, que era um cara que já tinha dado sinais para ele de que não ia dar retorno, ele insiste. Insistindo no Zé Ivaldo, que agora nos últimos 2 jogos sequer foi relacionado, que era um cara que já tinha dado sinais para ele de que não servia. Eu sei que ele entrou naquele jogo contra o Fortaleza pela lateral, mas ali ele teve várias saídas como zagueiro, e ele jogou um futebol pavoroso aquele dia. O Santos vencia por 2-0 e a partir da entrada do Zé Ivaldo no time, depois da lesão do Souza, o Santos tomou um empate. E o Santos só não tomou a virada porque o Fortaleza foi incompetente. Aí o Santos foi no final com o Rolês, ele fez o 3-2 e aquele dia fez uma vitória heróica, apesar do Zé Ivaldo. E aí quando precisava de um zagueiro para substituir era o Zé Ivaldo. Então assim, o Kleber começou a ignorar as coisas que o próprio campo disse para ele, ao colocar o Pituca, ao colocar o Zé Ivaldo. O caso do Igor Vinícius, eu acho que foi uma escolha errada de contratação. Porque se o Santos passar a jogar com uma linha de 3 zagueiros, pode ser que o Igor Vinícius seja um cara muito útil. Mas nesse esquema que o Santos joga, eu não vejo o Igor Vinícius jogando. Ele não tem condição de jogar como lateral numa linha de 4. O Igor Vinícius não foi mal nesse último jogo agora contra o Sport, atacando, mas observe-o defendendo. O tanto de jogadas que aconteceram ali nas costas dele. Impressionante. O próprio gol do Lucas Lima acontece ali naquele setor, sabe? Então, começaram a acontecer decisões péssimas. Ontem o Lucas Mussetti deu uma informação no vídeo dele de que o Neymar, e eu falei isso aqui, me criticaram, falaram, você não pode falar uma coisa dessa. Ele deu a informação que o Neymar não quer jogar de falso 9. O Neymar não quer jogar assim, ele não gosta de jogar assim, e o Santos então vai respeitar, porque o Neymar, eu já falei aqui, gente, o problema não é o Neymar, o problema é que ele tem um tratamento diferenciado, e eu sou contra isso, qualquer jogador. Ele manda no técnico. É por isso que o Santos teve dificuldade de trazer treinadores, porque sabem que vai chegar lá e quem vai dar a palavra final é o Neymar. E o Kleber Xavier topa passar por esse papelão, porque nunca trabalhou em lugar nenhum. De duas uma, ou você peita o Neymar e fala, eu preciso de você de falso 9 e convence o cara a jogar nessa posição por enquanto, ou você muda o esquema para encaixar tanto o Rolêzer como o Neymar pelo meio. Acaba com os pontas, faz um 4-3-2-1, que aí você vai ter um centroavante, você vai ter Rolêzer e Neymar por trás e 3 volantes por trás, que podem inclusive marcar, dobrar em cima do lateral oposto e ficar um mais preso na frente. E aí no momento, com essa mesma equipe, você pode mandar os laterais para frente e puxar um dos volantes e fazer 3 zagueiros. Dá para fazer várias variações com esse mesmo esquema. Mas você precisa ter Rolêzer e Neymar pelo meio. O que acontece contra o Sport quando o Kleber Xavier muda a formação, mesmo com a menos, e o Rolêzer passa a jogar pelo meio? O futebol do Rolêzer aumenta muito. E o Rolêzer, nesse campeonato, na minha opinião, o jogador de linha, ele é o mais importante desse campeonato do Santos. Ele é o melhor jogador do campeonato no Santos, pelo menos até aqui. O Neymar pode e deve, tem que passar, tem a obrigação de passar o Rolêzer, não ser só o melhor jogador do Santos, mas ser o melhor jogador do campeonato, pelo que ele custa e pelo que ele joga. Mas isso não está acontecendo. E aí você, por conta do Neymar não querer jogar de falso 9, você não ter nenhum outro esquema na mão, você vai abrir a única solução que você encontrou, que é o Rolêzer no meio, que deu certo. Você vai matar o futebol do cara, que é o cara que mais te entrega hoje. Então aí que você começa a ver coisas que você começa a notar que o trabalho do Kleber Xavier se perdeu. Quando você vê a escalação contra o Sport, 2 primeiros volantes sendo escalados, quando você vê novamente, depois de ter dado super errado contra o Internacional, o Rolêzer aberto, ele repetindo isso, depois de ter dado super errado o David Washington contra o Internacional, ele repetindo isso, e foram bolas cantadas por mim aqui, gente, eu não tenho curso de técnico.
Falei no dia da escalação, ou num dia antes, quando a gente viu a escalação, que aquele dia o Diário do Peixe deu. Eu falei, não é possível que seja isso. Eu me recuso a acreditar. E tudo que eu falei aconteceu dentro do campo, sem ser alguém do mais alto nível de estudo tático. Eu entendo de futebol. Futebol é minha vida, eu falo sobre futebol há muitos anos, eu estudo futebol, acompanho tudo quanto é jogo. Mas assim, eu não posso entender mais do que um treinador que está no Santos, que ganha centenas de milhares de reais e tem que tomar decisões. Eu não posso entender mais que o cara. Quando a gente começa a perceber que coisas que a gente aqui, que é torcedor, mais que eu aqui, jornalista, um cara que gosta de analisar o jogo, a gente começa a ver coisas que acontecem, que a gente já cantou a bola e o treinador que ganha centenas de milhares de reais não entendeu, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E com esse derretimento do trabalho do Kleber, e principalmente com a falta de variação tática, depois, inclusive, de ele ter tido tempo para treinar, na volta da parada, tendo intertemporada, o time se arrumando fisicamente, ele tendo vários dias de treino para fazer variações, e ele não apresentar uma sequer variação dentro do campo de jogo, a não ser quando o time perde um jogador e ele precisa vencer, aí sim ele vai fazer uma linha de 3. Isso pra mim foi a gota d'água. Eu não teria mais o Kleber Xavier como treinador. Acho que a inexperiência bateu, acho que ele precisa melhorar. E não tem que ser dentro do Santos. O aproveitamento do Kleber Xavier hoje, 36%, ele é um aproveitamento de um time que vai cair. Ponto. Um time que vai cair. Só que não querem mandar o cara embora. E segundo, de novo, o Giovanni Martinelli, que não é qualquer cara, é um dos sócios do Diário do Peixe e um dos caras que assinou a reportagem que cravou a vinda do Neymar para o Santos. Uma reportagem que foi um furo mundial, que até o Fabrício Romano deu crédito pro cara. Segundo ele, quem quer manter o Kleber Xavier é uma pessoa que não tem cargo. Para mim, um Aspone. Que são isso, essas pessoas lá estão trabalhando no Santos hoje. E aí a gente começa a ver o modus operandi de uma série de decisões equivocadas. Mas a gente sabe que é questão de tempo. A gente sabe que se o Santos não jogar bem contra o Juventude, e o Santos não venceu o Juventude no Morumbi na outra segunda-feira, que o Kleber Xavier vai cair. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Que esse cara que segura, ele também vai chegar e falar, não, estava errado, não, podem demitir. E vai demitir. Só que o problema é o que faz depois. Nesse momento que o Kleber tá pressionado, o Santos tem o Alexandre Matos como trunfo. Era para o Alexandre já tá, cara, conversando com o Vojvoda, que é o melhor técnico disponível. Um técnico que muita gente atrelou ao Palmeiras pós-Abel, muita gente atrelou ao Flamengo pós-Felipe Luiz, muita gente atrelou aos melhores clubes pelo trabalho que ele fez no Fortaleza. Vojvoda ficou vários anos no Fortaleza, ele foi tricampeão cearense, ele foi bicampeão da Copa do Nordeste, ele levou o Fortaleza a uma final de Copa Sul-Americana, ele levou o Fortaleza a Libertadores 2 vezes, inclusive numa dessas idas a Libertadores, no primeiro turno ele foi lanterna do Campeonato Brasileiro e conseguiu recuperar no segundo turno. Fez um trabalho muito ruim esse ano, é verdade. Mas diferente do Caixinha, que também vinha de um trabalho muito ruim, o Vojvoda fez vários anos muito bons. E o Vojvoda é muito mais técnico do que o Caixinha. Muito mais. A campanha que o Vojvoda fez, deixa eu até pegar o clube aqui, que ele fez antes de ir pro Fortaleza, no União La Calera do Chile. Cara, foi um negócio estupendo, também levando o clube em decisões de Sul-Americana e tudo mais. Ele vem de ótimos trabalhos na sequência. Só que para a diretoria do Santos, ele não tem experiência necessária para treinar o Santos. Mas quem tem é quem nunca foi treinador na vida. Eu não sei se o Santos fosse atrás do Vojvoda hoje, se o Santos tentasse de tudo, montasse um planejamento sério, com começo, meio e fim, desse um contrato importante, um valor importante, desse a chave do vestiário na mão do Vojvoda, enfim, cumprisse tudo que o técnico argentino pedisse, eu não sei, ainda assim se ele viria para trabalhar com essas pessoas que estão lá. Eu sinceramente não sei.
Mas eu sei que ele deveria ser a primeira escolha. Mas não será. Não será. O Dorival tá perto de cair do Corinthians. Não vai durar muito. Se o Dorival for eliminado pro Palmeiras na Copa do Brasil, o Dorival vai estar na praça daqui uma semana. Na quarta-feira, sem ser essa outra, muito provavelmente o Dorival vai estar na praça. Eu acredito que o Santos vai tentar. O Renato Gaúcho, que vem de 4 derrotas seguidas pelo Fluminense. 4 jogos e 4 derrotas desde que o Fluminense bateu o semifinalista do Super Mundial. Se vier mais umas 2 lapadas aí, acho que é um técnico que pode cair também. Mano Menezes está na Berlinda fazendo um trabalho horroroso no Internacional. Não deve demorar tanto assim para cair. Não deve demorar tanto assim para cair. E o Cuca também fazendo um trabalho bem abaixo no Atlético Mineiro. Mais umas 2 lapadas pode ser que caia. Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que o Santos não demite o Kleber Xavier. Porque está esperando um desses nomes. Agora eu te falo. Quem é mais treinador? Vojvoda ou Renato Gaúcho? Quem entregou mais nos últimos 5 anos? Quem é mais treinador? Dorival Júnior, que vem fazendo um trabalho ridículo no Corinthians, fez o pior trabalho depois do... Ele e o Fernando Diniz, né? Fizeram os piores trabalhos que eu vi na minha vida em seleção brasileira. Quem é pior? Vojvoda ou Mano Menezes, que não faz um bom trabalho há séculos? Quem é melhor? Vojvoda ou Cuca? O Cuca eu acho um ótimo técnico, mas... Não sei, tá com o semblante cansado. Não sei, cara, o quanto machucou ele toda aquela questão envolvendo a condenação e tudo mais, né, que foi retirada e tal, mas depois que ele voltou para o Atlético Mineiro jogou o quê? Né? Foi muito tempo parado, fez um trabalho qualquer coisa no Atlético Paranaense e o Vojvoda ali, consistente, fazendo o trabalho. Se o Santos for nessa de querer só nome e não olhar trabalho, a gente tá fadado a cair. E eu vou falar pra vocês, eu já adiantei aqui, que se o Santos tiver chegando perto do segundo turno, tiver perto de cair, o Neymar vai dar um jeito de vazar, ele não vai passar essa vergonha. A gente não vai ver, se o Santos cair, a gente não vai ver o Neymar lá caindo junto com a equipe, a gente não vai ver essa história. Eu acho que o Santos não cai, tá com ou sem ele, mas enfim. Se acontecesse esse desastre que seria o clube cair no ano do seu maior investimento em toda a história, aí assim é pro Marcelo Teixeira renunciar. Marcelo Teixeira entender que ele não pode mais ser vinculado, nem ele, nem nenhum familiar dele, a nada do Santos Futebol Clube. Mas é isso, assim, o Santos está numa situação que repete-se muito os erros que aconteceram em 2023. Parece que estou vendo o mesmo filme. E as mesmas decisões ruins. E as mesmas escolhas erradas. Que no fim do dia sempre se provam erradas. E não adianta depois admitir que estava errada. Você tem que tomar a decisão hoje, agora. Mas o Santos continua cercado de pessoas incompetentes tomando a decisão. Eu tenho saudade, sabe do quê? Da época que o Marcelo tomava as próprias decisões. Eu nunca fui um fã do Marcelo como um presidente. 2008 só não caiu por um milagre. Mas ele era um cara que ele tomava decisões duras quando precisava. Hoje, ele ouve as pone. Hoje, ele delegou para as pessoas que estão lá. Votaram nele, o associado votou massivamente nele, e quem toma decisões no clube são terceiros que nem cargo no clube tem. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é patético, isso é ridículo. E assim, se essa informação que foi dada é verdade, isso é lesar o associado que votou no Marcelo. Né? Todo mundo pode ter na presidência um assessor que o convença de A, B, C ou D. Mas o Santos é presidencialismo. A gente tem que confiar que quem está tomando aquela decisão é o próprio presidente. Até porque, se a decisão for errada, quem vai pagar o pato é ele. Cadê o Marcelo? Aquele Marcelo que tomava decisões difíceis e ia lá e fazia. Cadê, cara? Cadê, velho? Eu não sei mais onde está. Fato é que o Santos está nessa situação e ou mantém o Kleber Xavier, que vem fazendo um mau trabalho, ou parece que vai tentar contratar um treinador que talvez não resolva. E com isso o clube vai se afundando cada vez mais.
eu não tenho nenhuma esperança, não tenho nenhuma expectativa de nada. E você? Comenta aí. Deixa seu like, se chegou até aqui, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.